Testes automatizados em aplicações serverless. Como fazer testes unitários, testes end-to-end, de quebra ainda preparar uma esteira de CI com GitHub Actions sem gastar um centavo. E esse vídeo saiu diretamente de um pedido de um inscrito aqui no canal e acredito ser uma das dúvidas bem comuns por aí. Como fazer testes automatizados em aplicações serverless? Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar testes automatizados em aplicações serverless em um projeto de exemplo que você pode copiar e colar para os seus projetos. E de quebra eu vou te mostrar um segredo para economizar dinheiro quando trabalhando com esse tipo de aplicações. Ah, e assim como o Ítalo, você pode recomendar o que quer ver aqui no canal. Então, ó, já deixa aí na descrição do vídeo que tipo de conteúdo você quer que eu traga. E claro, né, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal também, que toda semana eu trago algo novo aqui. Criar testes automatizados para tudo que entregar é a melhor forma de validar que o que foi pedido foi entregue. E esse é o segredo para entregar software que funciona de primeira. E esse também é o lema do meu treinamento Método TAJS. Nele eu reuni práticas essenciais para você criar testes automatizados tanto em aplicações back-end quanto front-end. E aqui na descrição do vídeo você já pode ir na página e conferir os detalhes. Vai lá e manda para todo mundo esse link, porque o que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo tem muito mais dentro do método TAJS. Eu criei um projeto de exemplo e eu vou navegar nele em cada uma das etapas. Eu tenho certeza que pode resolver muitas dúvidas sobre testes automatizados em geral. O Iago pediu uma ajuda sobre como testar aplicações que rodam em AWS Lambda. E para criar esse projeto eu vou usar o Serverless Framework. E ele é um dos melhores frameworks para criar esse tipo de aplicação. E facilita muito na hora do desenvolvimento e, claro, de produção desses projetos, e te ajuda a economizar dinheiro no processo. Ah, ele também pediu para usar o Jest como framework de teste. Mas ó, já falo, né, mano? Não se apegue à ferramenta. Qualquer test runner funcionaria. Seja Vitest, Node Test Runner, Mocha, o que você decidir. O contexto desse vídeo é sobre aplicações serverless e serviços da AWS, mas você pode reutilizar esse conhecimento para qualquer tipo de projeto que tenha interrupção externa, como Web APIs, arquivos, bancos de dados e muito mais. Vou começar então pela parte mais difícil. Bora ver então como fazer os testes end-to-end. Testes end-to-end são testes que validam a sua aplicação do ponto de vista de um usuário. Em aplicações serverless, as AWS Lambdas são bastante usadas para criar Web APIs. Então eu vou usar Web APIs como contexto. Nesse projeto eu vou fazer algo bem simples. Bateu na API, ela retorna a lista dos buckets que você tiver lá no S3. Para fazer isso, muita gente comete um erro grave. Um erro que faz perderem muita grana na AWS. Em ambiente de desenvolvimento já se conectam com serviços da AWS. E se você não lembra, a AWS te cobra por uso. Então toda vez que você chamar algum serviço, você vai ser cobrado por isso. Então o que a galera faz? Para cada alteração que tiver no código, ele bate na AWS para testar se as integrações estão funcionando, e aí vai rodando o projeto por meses. Mas quando vai finalmente colocar o projeto no ar, vê que já gastou horrores na AWS e não tem um cliente usando a plataforma. Para resolver esse problema é muito simples, você pode usar o Local Stack. Ele é um serviço que simula todos os serviços da AWS, é uma imagem em Docker que você aponta para ele e faz tudo o que faria na AWS sem gastar um centavo. Então, para os testes end-to-end, é basicamente criar um Docker Compose que vai ter o Local Stack e configurar a biblioteca da AWS para apontar para esse serviço, ao invés de apontar para a AWS. Só essa dica já valeu o like, hein? Então, bora ver isso na prática? Então chega de falar e bora pra demo. Então bora lá, bora começar. Primeiro de tudo, o que você vai precisar? Do Docker Compose com a configuração do Local Stack. Olha que simples, sem criar conta, sem precisar fazer nada, é só usar. Beleza, que mais, cara? Então aqui, ó, eu tenho, dentro da minha pasta source, eu criei um arquivinho chamado Factory. E nessa Factory eu tenho toda a configuração da AWS. Ou seja, se eu tiver no ambiente local, ele vai apontar para o localhost. Se não, ele vai usar o ambiente da AWS normalmente. Então, qual que é a sacada aqui? Pô, estou usando o S3 para listar as pastinhas que eu tenho lá, criar uma pastinha nova ou removê-la. Então, o primeiro passo, nunca apontar para a AWS. Mas eu quero testar essa aplicação do ponto de vista de um usuário que vai consumir essa API. Então, vamos dar uma olhada na implementação primeiro. A implementação é muito simples. Simplesmente estou chamando o S3 na API nova, né, usando o SDK V3, então mudou bastante
bastante coisa nesse SDK, mas eu deixei ele aí como as funções antigas. Se você trabalhava com a AWS antes, eu basicamente mantive a mesma assinatura, mas agora você precisa criar um comando e enviar com o send também. Beleza, então, simples, né? Recebi o evento, não vou fazer nada com ele, eu vou simplesmente logar e retorná-lo. Então, vamos rodar essa aplicação aqui para ver como que ela está funcionando. Então, primeiro de tudo, eu vou duplicar aqui e vou subir o local stack. Vou até deixar de ladinho aqui. Uma vez que o local stack está rodando, o que eu posso fazer? Eu posso inicializar a aplicação. Então, aqui dentro do meu package.json, eu já criei vários scripts que você pode reutilizar aí para criar o seu projeto. Então, para simular que é uma Web API, eu estou usando o Serverless Offline. Então, vamos rodar ele aí e vamos ver como é que vai funcionar. Então, npm start. Então, ó, subiu a minha aplicação, agora é só eu disparar contra ela. Então, ele está rodando aqui na 3000. Então, eu vou dar um curl no 3000 e ele basicamente bateu no meu serviço. A gente pode ver que ele está executando no local stack e ele retornou que não existe bucket nenhum e assim por diante. Beleza? Aqui ele retornou todos os dados aí do meu cliente. Perfeito! O que mais que eu quero fazer? Vamos dar uma olhada agora nos nossos testes end-to-end. Então, eu separei em duas suítes diferentes. Eu tenho uma suíte para teste end-to-end e para os testes unitários, que vão funcionar de forma diferente. E claro, criei um único comando aqui para ele rodar tudo. Tá, uma das dúvidas mais comuns que eu vejo por aí é como que a gente faz para depurar essa aplicação. Então, aqui eu tenho um arquivo no meu VS Code, que é basicamente o launch. Então, ou seja, quando der um F5 aqui, ele vai rodar o npm run test debug. O que vai acontecer com o teste debug aqui, ó? Olha que legal. Ele vai subir uma porta no meu projeto e eu consigo depurar ele normalmente. Daqui a pouco eu te mostro ele funcionando. Bom, bora lá então para a suíte de teste. Vamos dar uma olhada no teste end-to-end primeiro. Então aqui, ó, o que eu fiz? Antes de tudo, eu crio um bucket novo, então ele vai criar esse bucket lá no meu local stack, nada de AWS. E depois de tudo, para limpar o projeto, ele já remove esse bucket, que vai ser um bucket com nome de teste. Simples assim. Então, o que eu faço? Eu importo aquela função main, que a index tem aqui, né? Então, ó, tenho a minha função main aqui, e eu basicamente importei ela, e eu falo o seguinte, ó, o response que vier precisa ser exatamente com esse bucket que eu criei aqui, certo? E simples assim. Então, se eu clicar aqui na linha 26 e dar um F5, olha que sacada. Ó, ele falou que ele não teve alterações, vou dar um Ctrl S aqui. Vamos ver se ele vai parar lá. Então, olha que legal, ele já parou e eu consigo depurar uma aplicação. Então, lembra, né? Método TAJS, sempre eu falo disso, cara. Antes de tocar a mão no projeto, você precisa ter o seu ambiente muito bem configurado para você não sofrer, para você poder ver os dados e assim por diante. Então, se eu colocar, por exemplo, lá na Factory, sei lá, vou colocar aqui no islocal e vou dar um play. Olha, ele falhou, vou dar um Ctrl S aqui, ó. Já parou lá no local, então eu posso ver, tem alguma coisa nessa variável? Ah, tem um valor na variável, então ele vai setar os valores. Então, é importantíssimo que você tenha essa configuração. Então, beleza, dá um playzão, verifica que tá passando, é isso, correr pro abraço. Até deixei um log aqui para ver o que ele tá retornando. Beleza, teste end-to-end então, já sabe, né, mano? A gente vai testar do ponto de vista de um usuário, a gente precisa, antes de rodar os testes, a gente precisa verificar ele também. Agora, vem uma sacada legal, que eu vou te mostrar no final como eu fiz isso. Mas pelo fato de eu estar rodando o local stack no meu Docker Compose, eu ganhei a habilidade de mover ele e executar onde eu quiser. Então eu criei uma esteira de integração contínua no GitHub para fazer o quê? Toda vez que tiver um novo push na main desse projeto, ele vai fazer o quê? Ele vai rodar essa bateria de testes e não vai precisar de nada de credencial de AWS. Ou seja, você consegue sair desenvolvendo sem ter que gastar nenhum centavo. Então isso aqui é muito, muito bacana. Tá, antes da gente cair para o CI, vamos ver então qual que é a diferença para testes unitários. Um teste unitário, é importante a gente pensar que testes unitários não podem depender de internet ou qualquer interrupção externa, certo? Então o que a gente vai fazer? Ao invés de fazer como o E2E aqui, que é acesso S3 e tudo mais, a gente corta essa conexão e a gente faz um stub. Olha que legal isso aqui. Vou lá no meu listar buckets e eu falo assim, ó, qual que seriam os buckets que eu quero que ele tenha lá. E eu vou falar o seguinte, ó, quando alguém chamar o SDK no S3 para o list bucket, você retorna automaticamente esse cara. Então o que isso me ajuda? Que eu consigo validar todo o meu projeto
partindo do princípio que a AWS está ok, partindo do princípio que o local stack está ok, ou banco de dados externo, ou arquivos, e eu parto na lógica, né? Eu posso verificar se a lógica retornou certo. Então, qual que é a lógica aqui? A minha lógica é o seguinte, ele tem que retornar o name e o creation date aí que foi retornado nesse response. Então, ele vai retornar somente os dois, eu verifico que esse cara foi chamado corretamente e valido também o status code. Então, são testes completamente diferentes, mas por não ter interrupção externa, esse teste unitário vai rodar muito mais rápido que o meu teste end-to-end. Legalzeira, né? E uma outra coisa, né? Você pode reparar que eu estou usando o import, o export e tudo mais. Muita gente tem essa dúvida, pô, como que a gente usa essa sintaxe na AWS? Então aqui no meu Serverless Framework, eu defini que eu quero trabalhar com a versão 20, certo? Então Node.js 20 tem isso por padrão, a gente não precisa instalar nada, não precisa de Babel, não precisa de mais nada. Mas você tem que lembrar que você tem que alterar aqui o framework version. Não é todos o framework version aqui que vai funcionar com o Node 20. Então para usar o Node 20, tem que usar essa versão aqui para ele funcionar. Beleza? E aqui de resto é o que, mano? É a mesma coisa. Então, eu vou publicar isso aqui na AWS para verificar que toda a sintaxe, todo o projeto funciona como a gente esperava. Então, vou fazer o seguinte, vou parar o projeto e vou dar um SLS deploy. Então, o que ele vai fazer? Ele vai empacotar esse projeto e vai subir na AWS para que a gente tenha acesso a ele por fora. Uma outra coisa bacana, né, enquanto ele vai fazendo o deploy aí, lá no meu serverless, você reparou que eu tenho bastante coisas que são do local, né? Então aqui no meu package JSON, ó, eu tenho Jest, eu tenho serverless e eu tenho serverless offline. O que eu quero fazer? Eu quero tirar tudo isso do meu pacote final, porque eu vou ficar gastando espaço de forma desnecessária. Então o que eu faço? Lá no meu serverless, eu venho aqui e falo, ó, seguinte, mata eles do pacote. Não é para subir eles, na hora que for subir para a AWS o pacote fica muito menor. Legal, né? Vamos ver se ele já subiu. Enquanto ele vai subindo aqui, vou esperar um pouquinho. Legal, então ó, ele fez... A gente pode reparar que o Serverless Framework, ele é uma empresa, né? Então ele tem lá algumas informações para você observar suas aplicações, mas eu não quero saber nada disso, eu quero saber da URL. Então essa URL vai fazer o quê? Vai listar todos os buckets que eu tiver na minha conta em produção da AWS. Então eu mandei um curl, e ele já retornou aqui, ó. Então, ó, todos os buckets que eu tenho, ó, ele tem vários projetos que eu já criei e um monte de outras coisas mais. Então, tá funcionando em produção, tá funcionando os testes. Se eu vim aqui rodar simplesmente o npm teste, ele vai rodar toda a nossa suite de teste, tanto o teste end-to-end quanto o nosso teste em produção, e aí fica louco, né? Para finalizar esse vídeo, eu tenho mais uma dica importante para você. Agora que está no Docker, a gente empacota ele e a gente pode fazer o seguinte, no GitHub, toda vez que rolar um novo commit, toda vez que tiver uma alteração de código, eu vou lá e falo o seguinte, olha, roda a bateria de testes para garantir que o que funcionava continua funcionando e o que eu adicionei de novo vai continuar funcionando. Então, olha que legal. Aqui no GitHub, eu tenho esse arquivo aqui chamado CRFlow. Então, qual que é a ideia? É eu executar o passo a passo na minha aplicação para ele ser executado dentro do ambiente do GitHub. Então, olha que legal. Eu vou falar o seguinte, ó, eu só quero que rode a bateria se alguns desses arquivos forem alterados. Ou seja, se você alterou o arquivo readme, não tem por que eu rodar a bateria de testes, certo? Porque não mudou nada no meu projeto. Então, se for JavaScript, se for JSON, se for YAML, pode disparar aí essa rotina para ser executada. Aqui eu criei algumas variáveis de ambiente que o local stack precisa saber, para saber que ele vai usar somente local, não vai apontar nada para a AWS, e aqui realmente começa o nosso passo a passo. Então, primeiro de tudo, o que eu faço? Eu falo aonde ele vai rodar, então ele vai rodar numa máquina lá no GitHub de graça, não estou pagando nada, dentro do Ubuntu. Vou falar o quê? Vou falar para ele baixar o projeto, né? Então ele clona o projeto do GitHub e em seguida ele vai lá e baixa o Docker e instala o Docker também. Então é como se eu estivesse fazendo um ambiente zerado, certo? Beleza? Uma vez que ele já está pronto, eu vou falar o seguinte, ó, sobe o local stack para mim. Então ele vai subir o projeto lá do local stack com todas as portas, todos os serviços que eu decidi rodar rodando lá também, e agora eu posso começar a rodar o meu projeto como eu quis. Então eu vou falar o seguinte, ó, eu quero usar Node.js na versão 20, por quê? Porque é a versão que esse projeto está sendo executado, eu vou rodar o npm CI para ele restaurar as dependências,
E eu quis, nesse caso, rodar cada switch separada. Então eu vou rodar primeiro os testes unitários. Por quê? Porque os testes unitários, eles são os testes mais rápidos. Então se quebrou alguma lógica no projeto, eles já vão falar, olha, você precisa mudar muito mais rápido lá para poder saber. Beleza, os testes unitários passaram, aí ele vai cair para rodar os testes demorados, que são os testes end-to-end. Rodou os testes end-to-end significa que estava como a gente pensou. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente falar, ó, agora você derruba todo o ambiente que está aí e encerra a sua operação. Legal, né? Vamos ver como que ele está funcionando. Então, ó, o que eu falei? Toda vez que eu alterar algum código, ele vai disparar essa rotina. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou basicamente commitar ele, ó. Então vamos ver. Aqui foi o que a gente mudou para o teste 2, né? Tava só teste. Então eu vou lá, dar um git add, sei lá, change, test, string, sei lá, qualquer nome. E dou um git push. No momento que eu der o git push, ele vai fazer o quê? Ele vai disparar aquela rotina. Então vamos ver ele funcionando, ó. Vou abrir aqui, posso ver o meu projeto, inclusive, ó, no readme eu já coloquei aqui também a badge, né? Se os testes estão passando ou não, a gente pode ver. Tá, como que a gente vê ele rodando? Ó, a gente pode ver que tem a mensagenzinha aqui pende, então eu posso ou clicar nela ou ir direto em Actions. Então fui em Actions, ele que não precisou configurar nada. Nada, mano, é só criar o arquivo YAML que o GitHub já sabe o que está acontecendo. Então vou clicar nele aqui e vou clicar para ver o detalhe. Então ó, tá rodando a 24 segundos e aí a gente pode ir verificando cada etapa. Então ó, ele já baixou o Docker, já baixou o repositório, subiu o local stack, agora ele está fazendo o setup do Node. Então, ó, fez o setup do Node, tá restaurando as dependências agora para garantir que tá tudo funcionando do zero. E agora, ó, o que aconteceu? Ele foi lá, restaurou as dependências, rodou os testes unitários. Então, a gente pode ver a mesma saída que a gente estava vendo no terminal e falou, ó, os testes passaram. Que mais? Vou lá e rodo os testes end-to-end agora, que são os testes mais demorados. Então agora o que ele fez? Rodou, passou, é correr pro abraço. Animal, né, mano? Então, ó, se eu for lá no code agora, dar uma olhada aqui embaixo, posso ver que ele está como passou nos testes, passou em tudo. Aqui a gente pode verificar também, cara, que eu tô trabalhando há um tempinho nisso aqui, né? Então, ó, posso dar uma olhada nos testes que não passaram, né? Então aqui, ó, por exemplo, quando ele não passa, ele fica vermelhinho, e a gente pode ver toda a saída. Então, ó, eu tinha esquecido aqui de uma configuração da AWS de setar a region. Então, setei a region, atualizei o commit e subi tudo de novo. Louco, 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 né, mano? Então, ó, esse projeto aqui tá liberado para você. Só olhar na descrição aqui que já está lá. Não esquece de deixar o estar no projeto. Pô, deu muito trabalho criar esse projeto para vocês. Então, espero que realmente seja útil para você em todos os seus projetos daqui para frente. Beleza? Top demais, né, mano? Então, ó, já sabe, né? Vai usar serviços da AWS, dá-lhe local stack. Vai criar testes unitários, já sabe, mano. Tem que ser offline, então você faz o stub. A chamada que iria para a internet, você fala, ó, não, pode retornar esse valor aqui e dá-lhe. Vai criar um projeto novo, já sabe, segue as práticas do método TAJS, que são, pô, setar o ambiente certinho, com live reload, com debugger ativado, com Docker para tudo funcionando e todo o tooling que você necessitar para que o seu projeto funcione. Então, antes de criar qualquer coisa, você já instala todos os pacotes, porque eles vão te ajudar a manter esse projeto dali para frente e te tornar ágil. Você viu que com poucos comandos, né, um F5, eu pude validar os testes, eu pude validar a implementação e verificar se os valores estavam como eu pensava. Me fala agora nos comentários que outro vídeo você quer que eu traga aqui pro canal. Assim como o Iago, eu posso trazer conteúdos focados em você, né, mano? Nada disso aqui acontece se não é você assistindo aí do outro lado. E claro, né, se você trabalha com serverless, esse aqui é um vídeo obrigatório para todo o seu time. Então manda para eles, que eu tenho certeza que eles vão economizar uma nota para criar esse tipo de projeto sem sofrimento algum. E já dá uma navegada também aqui nas playlists, nos vídeos que eu trouxe aqui do canal, porque tem muito conteúdo sobre testes, JavaScript avançado e tem conteúdo até em inglês para você se desafiar. Então não perde essa oportunidade, que eu sei que esse tipo de conteúdo ajuda muito no dia a dia, para você economizar mais tempo e gastar menos dinheiro. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou o Eric Wendel, estou falando ainda da Colômbia, né, mano? E te vejo no próximo vídeo.